Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial em comemoração ao Dia Municipal do Aleitamento Materno, de autoria da Comissão de Defesa do Direito da Mulher da Câmara Municipal de Salvador, composta pelas vereadoras Marlene Souza, vereadora Vânia Galvão, vereadora Olívia Santana, vereadora Ariane Carla, da qual presidente a vereadora, essa que vos fala, Thieron. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero convidar para compor a mesa a ilustríssima senhora, a doutora Dolores Fernandes, diretora do IPERBA. Convido ainda a ilustríssima senhora, a doutora Sandra Renata Marques, representando o diretor médico da maternidade José Maria Magalhães Neto. Obrigada, doutora. Convido o excelentíssimo senhor doutor Ivanilton Santos, juiz de direito, presidente do Rotary Club e o primeiro patrocinador do Banco de Leite da cidade do Salvador. Obrigada, doutor Ivanilton. Convido ainda a ilustríssima senhora, a doutora Neuza Maria Oliveira, representando a Climério de Oliveira, coordenadora do Banco de Leite. Obrigada, doutora. Convido ainda o capitão Alvarez, do Corpo de Bombeiros, Grupamento Salvar, a equipe que trabalha no programa Bombeiro Amigo do Peito. Obrigado, capitão. Registro a presença da sargento Joyce, tenente Maraci Ferreira e do sargento Vitorino. Obrigado pela presença. A sessão especial comemorativa ao Dia Municipal do Aleitamento Materno tem como objetivo extrair uma indicação para que haja um programa voltado para o aleitamento materno, com o objetivo de quebrar o tabu, os preconceitos na questão de mama, mostrando ainda a importância da mãe, quando doa o seu leite para o seu filho, ela não somente doa o leite, mas ela também doa amor. É interessante também dizer que a mulher que amamenta, ela evita o câncer de mama e ainda é um excelente aliado da mãe para recuperar o peso e a sua forma, o seu primeiro peso e a sua forma natural. A Comissão de Defesa do Direito da Mulher da Câmara Municipal tem um projeto de lei aprovado de número 6.902 de 2005, que autoriza a criação do Banco de Leite Materno e institui o dia 1º de agosto como Dia Municipal do Aleitamento Materno. Eu quero dar alguns tópicos antes da nossa principal palestrante dessa manhã, referente às mães que amamentam no mínimo de 6 meses, aonde o seu filho tem os benefícios que proporcionam a nutrição adequada, pois possui todos os nutrientes necessários ao crescimento saudável do lactente, ajuda a prevenir a icterícia, reduz a gravidade de algumas infecções, como sarampo, diarreia e alergias, previne doenças oculares causadas por deficiência de vitamina A, expulsa o mecônio, fornece água adequada para hidratação, previne problemas ortodônticos, favorece o correto desenvolvimento da maxila e mandíbula,
reduz o número de internações hospitalares, beneficia com o desenvolvimento da musculatura lingual e do sistema estomatognático e favorece o vínculo afetivo e o desenvolvimento da criança. Protege a saúde da mãe, pois ajuda o útero a recuperar seu normal, reduzindo o risco de hemorragia, reduz o risco de câncer de mama e de ovário, ajuda a retardar uma nova gravidez, dentre muitos outros benefícios. Provando assim que Deus, na sua infinita sabedoria, quando criou esse ciclo de amamentação, né, e de forma bastante natural, prova e comprova a necessidade dessa amamentação. Eu quero convidar, neste momento, a nossa cantora, Jusilene, que está sempre presente nas nossas sessões, para poder elevar os nossos corações com a canção. Obrigada, Jusilene Araújo, pela sua presença. Oi. Bom dia para todos. Para mim é um prazer sempre estar aqui atendendo o convite de uma amiga de muitos anos. Minha amiga Heron. Pode soltar, querido. Garganta não está muito boa, não, mas não podia rejeitar o seu convite. Eu vou tentar louvar. A 3. Aumenta só um pouquinho o microfone, por favor. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. Lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos, você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende o teu pranto, Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que é contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos, você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende o teu pranto, Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar.
Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você, onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Ele entra em cena, Ele sempre está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que se acertar. É com Deus vai ter que guerrear. Guerrear. Obrigada, Gisilene. E ainda dizer que está sem voz é complicado. Parabéns mais uma vez. Eu quero nesse momento convidar a ilustríssima senhora, a doutora Neuza Maria Oliveira, coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Climério de Oliveira, para para ocupar a tribuna dessa casa. Pode ser lá? Aqui mesmo? A tribuna, doutora, por gentileza. Para poder fazer a sua fala. Certo. Bom dia, a ilustríssima senhora vereadora Heron. Tia Heron, não é um negócio assim tão carinhoso. Aleitamento materno sempre remete a uma coisa de muito aconchego, de muito carinho. Então, a senhora Marlene Souza. Vânia não chegou. Eu estava pensando em rever Vânia, que é minha companheira, né, da universidade. Doutora Dolores Fernandes, queridíssima colega. Né? Sandra, que estou conhecendo hoje, mas é a primeira pediatra. Eu e Dolores temos por formação pediatras, mas dizem que o obstetra é o primeiro pediatra do bebê. Né? Doutor Ivanilton, juiz de direito. E capitão Luiz Henrique. Um bom dia e bom dia a todos. Vamos fazer aqui uma errata. Meu nome é Neuza Maria Gouveia Schneider. Eu não sou Oliveira. E como eu não pretendo mudar de marido, ele está ali inclusive, esse vai ser per omnia secula seclorum, eu não aceito o Oliveira, que não vai ter nenhum Oliveira na minha vida. Vai ser o Schneider mesmo. Trocar de alemão agora só se for para ter doença de Alzheimer. Né? E eu não sou coordenadora do Banco de Leite da Climério de Oliveira. A coordenadora é a nutricionista Valderez Aragão. Valderez é coordenadora aqui na Bahia também da Rede IBFAM. E eu sou membro da Rede IBFAM. Como o Valderez estava com a agenda muito cheia, e eu sou a pessoa mais desocupada na Rede IBFAM, ela ontem de noite me ligou e pediu que eu viesse aqui falar alguma coisa de aleitamento. A coisa foi muito em cima da hora, eu trouxe uns slides aqui para mostrar a vocês, umas aulazinhas em PowerPoint. E alguém que tiver interesse mais em algum assunto, a gente pode discutir depois ou em um outro momento. Eu gostaria que passassem ali. Vamos falar um pouquinho da importância do aleitamento. Será que essa coisa é importante mesmo? Alguém poderia iniciar ali? Então, será que nós somos mamíferos? Ou será que nós somos mamaderíferos? Não é? Porque todos os mamíferos amamentam o próprio filhote. E às vezes, quando a gente sabe que uma mulher está grávida, o primeiro presente é uma mamadeira. Nós reconhecemos que ela tem peitos,
achamos peito uma coisa muito bonita, né, muito erótica, e esquecemos a função, quando a função é mais importante do que a estética, né? Os peitos foram feitos para amamentar o bebê, né? Então a gente esquece isso, e toda a nossa cultura desfaz essa parte importantíssima, né, da função de mamífero. E isso ocasiona no mundo inteiro a morte de mais de 1,5 milhão de crianças por ano. Desmame significa mais de 1,5 milhão de crianças que morrem. A cada 30 segundos no mundo morre uma criança apenas porque não está sendo amamentada. Então nós precisamos rever todas essas coisas e ver quais são os entraves ao aleitamento. E como estava dizendo a tia Heron, é uma questão de saúde pública, uma coisa que está matando uma criança a cada 30 segundos no mundo e que depende exclusivamente de uma mudança do nosso comportamento, né? É preciso que se tome alguma providência. Essas crianças nasceram bem, saem da maternidade às vezes em muito boa condição, foram bem assistidas e nós revemos depois num posto de saúde, numa emergência, 3, 4, 5, 6 meses depois, com muito menos peso do que o nascimento. Muitas dessas crianças morrem. Algumas não morrem, mas elas são tão desnutridas na infância que jamais elas vão chegar à sua plenitude de desenvolvimento. Os 2 primeiros anos de vida são responsáveis por 90% do desenvolvimento cerebral. Se eu não tenho um alimento adequado, eu vou acabar não tendo como desenvolver bem esse cérebro. Então eu vou trazer aqui algumas figuras para vocês, mostrando por que amamentar é importante, por que a gente luta por essa questão da amamentação. Próximo. Pode passar o próximo. Então, o leite que o bebê vai precisar neste momento ajuda a estabelecer o reflexo de sucção do bebê, que é muito forte na primeira hora. E vocês vão ver um bebê que ele acabou de nascer e ele já foi para o peito. Ajuda na prevenção da hemorragia pós-parto, porque neste momento outros hormônios estão sendo produzidos, como a ocitocina, e ajuda realmente a diminuir o útero, e isso vai diminuir a hemorragia pós-parto. A presença do contato pele a pele, possa ser que aquele bebê nasceu mais debilmente, e naquele momento é necessário apenas o contato pele a pele, reconhecer a sua mãe, sentir o seu cheiro. Não necessariamente ele pode estar mamando na sala de parto. Mas, se ele não tem essa avidez, o contato pele a pele, o sentir o cheiro é extremamente importante, reconhecendo essa mãe. Então, esse é um momento extremamente especial, em que o bebê, principalmente para o bebê de baixo peso, né? E que ele corre mais risco. Então, naquele momento, esse bebê que tem menos peso, ou até o bebê prematuro, se ele nascer bem, só esse contato, esse calor, já vai ajudar muito esse bebê. Pode passar? E o que cada um de nós pode fazer? Descobrir se no seu município, por exemplo, ou comunidade, dispõe de dados sobre esse tema. Então, na comunidade de vocês, né? É uma comunidade evangélica? Né? Na comunidade evangélica, por exemplo, né? Descobrir como é que está o aleitamento na minha comunidade, né? Descobrir dentro da sua comunidade que práticas inadequadas são realizadas e quais seriam as possíveis soluções. Às vezes a mãe ela tem dificuldade em amamentar porque o bico está fissurado. Mas está fissurado por quê? Porque esse bebê ele não pegou direito o peito. Então ela precisa de apoio e de orientação. E não dizer, deixe de mamar e seu peito vai sarar. Não é bem assim. É preciso orientar, passar o leite do peito, que o leite do peito ele ajuda a cicatrizar essas fissuras. Solicitar aos governantes, e aqui a nossa vereadora, né,
que destinem recursos à capacitação de promoção aos provedores, né? Os médicos, as parteiras, as doulas, e dizer para vocês que no nosso hospital nós temos as doulas, que elas ajudam e dão apoio a essas mulheres naquele momento, né? Porque ainda não temos a possibilidade de cumprir conforme a lei, porque o nosso espaço físico na nossa unidade ainda é um espaço físico antigo, no qual a privacidade da mulher, a gente tem que preservá-la. Então, a gente ainda não pode estar permitindo, em todos os casos, a presença de um familiar, né? Então, nós estamos agora tentando implementar reformas dentro do centro obstétrico para poder ter o acompanhante na sala de parto. Mas a gente ainda não tem neste momento. Então, o recurso foi ter as doulas, que são mulheres que ajudam, mulheres preparadas para ajudar neste momento. Divulgar os novos achados científicos aos profissionais dos meios de comunicação e preparação para a celebração da semana, como nós estamos fazendo aqui, e convocar homens, né, como nós estamos vendo aqui, tá? O senhor Edmilson? Ednilson. Ivanildo, desculpe. O senhor Ivanildo, representando o Rotary, e que a gente até nesse momento nós estamos também formando o banco de leite no Iperba. Então, gostaríamos, né, de também contar com o apoio, né, desta grande entidade que tem apoiado esses empreendimentos, né? Então, a gente agradece e se sente muito feliz de contar como entidades a qual o senhor representa e o senhor está imbuído nesse propósito, né? E agradecer, né, ao Corpo de Bombeiros, que efetivamente é uma entidade que salva vidas, né? Projeto Salvar, né? Então, como aleitamento materno, salva vidas também. Então, a gente se sente muito honrado de ter essa corporação, né, que defende a amamentação, e gostaria de público externar, e também queremos contar com vocês para o nosso banco de leite, né? Então, vemos que estamos todos de mãos dadas aqui, né? Jovens para apoiar pelo menos uma mãe. Se cada um de nós aqui adotássemos uma mãe em aleitamento, vemos que temos uma gestante aqui, sucesso na sua gestação, né? E que você tenha todo o apoio para conseguir amamentar, que na sua comunidade, a sua família, os seus vizinhos, as comadres, né, não fiquem dando aquelas dicas dizendo: ah, dói muito, é difícil, né? A gente sempre tem que dar ânimo às mulheres para amamentar. Pode passar. E o que cada um de nós pode fazer? Divulgar e apoiar a iniciativa Hospital Amigo da Criança. A iniciativa Hospital Amigo da Criança é uma iniciativa mundial em que o nosso Ministério, o Ministério da Saúde, incorporou, no sentido de que nesse hospital não é permitido entrar chuca, não é permitido entrar bico, e as avós adoram levar bicos para os bebês. O único bico que o bebê deve conhecer é o bico do peito, né? E a gente fala peito. Seio é o meio, é peito mesmo. Não devemos ter vergonha de falar peito. Então, esse hospital, o bebê, ele nasce e vai direto para o alojamento conjunto. Ele vai mamar na primeira hora, na sala de parto, dependendo da condição desse bebê, mas na primeira hora o bebê deve estar nesse aconchego com a sua mãe, dependendo das condições, evidentemente, clínicas da mãe e do bebê. Não deve ter chuca nem bico, deve ter normas, os profissionais devem estar todos treinados e deve ser feito o alojamento conjunto, né? Então, mãe e bebê nasceu, saiu da barriga da mãe, vai para o peito, e do peito fica junto com a mãe sempre.
Divulgar e apoiar o método Mãe Canguru. Então, esse método ele surgiu na Colômbia, onde o bebê prematuro, para ele ganhar peso depois que ele está estável, não é? Com as condições físicas dele, bem, respirando bem, tá só para ganhar peso, ele fica junto da mãe e faz como se fosse uma bolsa do canguru. Existe como se fosse um coletezinho, no qual o bebê ele fica junto da pele da mãe. E a gente sabe que o calor da mãe é a melhor incubadora que existe. Basta vocês saberem que toda vez que o bebê ele fica junto da pele da mãe, a temperatura corporal dele aumenta em 1 grau. Então, só para vocês verem qual a importância desse bebê estar aconchegado com a sua mãe. Divulgar e apoiar os bancos de leite humano. E a gente precisa muito de vocês, principalmente uma comunidade extremamente organizada, como são vocês. Né? A gente vai precisar de frascos, né? E Valderez vive fazendo campanhas dos frascos para acondicionar o leite das mães doadoras, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Divulgar e apoiar a educação do aleitamento materno no pré-natal, e a gente sabe a questão do pré-natal. Na nossa rede municipal, estamos precisando muito que efetivamente o pré-natal seja bem feito, que as mulheres sejam estimuladas a ir para o pré-natal, que tenha mais serviços de pré-natal, porque a gente sabe que as complicações da gestação ocorrem porque a mãe não faz um pré-natal e ela acha que fazer um pré-natal é fazer ultrassonografia. Então, não é a ultrassonografia que vai dizer se está tudo bem. Ela não vai fazer os exames, não vai fazer os exames de VDRL, não vai fazer os exames de HIV. E quando nós vamos observar, esse bebê e essa mãe está contaminada. Né? Ela está infectada pelo HIV, ela está infectada pela sífilis. E nós queremos erradicar a sífilis, precisamos contar com vocês. Divulgar e apoiar iniciativas de apoio à mulher durante o trabalho de parto. É importante que as mulheres, nós mulheres, ajudemos umas às outras nesse momento. Né? Pode passar. Um dia em que as sociedades humanas retornarem a seus papéis de protetores de mães e bebês, ao invés de mediadoras de uma relação entre elas, então a humanização fluirá de maneira natural. Michael Odette, ele disse isso em 1992. Então, no momento que nós nos tornarmos mais humanos, mais humanizados, nós vamos ter uma sociedade na qual a gente não tenha que assistir hoje, não só a classe desfavorecida economicamente, mas os filhos da classe média envolvidos com a marginalidade. Então, a marginalidade hoje está de tal forma porque a gente está esquecendo esses preceitos. Hoje, pai e mãe não leva mais filho à escola, manda levar o carro, o ônibus, não é? E quanto mais chique, mais distante. Então, precisamos nos tornar mais humanos, nos aconchegar, darmos as mãos para que efetivamente a gente faça a nossa sociedade ser mais justa e mais cidadã. E eu queria apresentar para vocês o vídeo que foi feito para a Semana Mundial, no qual a gente mostra para vocês como um bebê nasce e logo em seguida ele vai para a sala de parto. É um videozinho rapidinho, pode fechar, e o vídeo. E aí vocês vão observar esse bebê. Essa mãe, ela permitiu a filmagem e assinou um termo, e a gente tem sempre esse cuidado na questão da divulgação. Então, aí está o bebê, ele nasceu, está sendo protegido. E a Ruth, ela fez esse...
Então, eu agradeço a vocês e a paciência de estar nos escutando aqui, né? E me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, muitíssimo obrigada a doutora Dolores pela forma didática com que trouxe essa notícia, né? Essa excelente notícia de compartilhar aí com a doutora Neuza mais um banco de leite em Salvador. Salvador hoje não pode só apenas ter um banco de leite na Climéria de Oliveira, né? Muito bom quando já convocava esse grande magistrado, o doutor Ivanilton, né, para mais uma vez disponibilizar o Rotary Club, então como presidente, para viabilizar as doações de equipamento, está somando. Eu quero apenas, doutora Dolores, que haja, né, um convite, né, a essa mesa que está sendo composta aqui, pela consciência também que está sendo formada hoje aqui, frente a esse debate que nós estamos proporcionando. Portanto, mais uma vez, obrigada. Quero, nesse momento, convidar, portanto, a doutora Sandra Renata, representando o diretor médico da maternidade José Maria Magalhães Neto. Obrigada. Bom dia. Eu queria agradecer essa oportunidade de vir aqui representar uma nova maternidade em nossa comunidade. A nossa maternidade tem apenas 1 ano. Eu também tenho muito pouco tempo ajudando a diretoria. E vou tentar aqui falar um pouquinho mais e deixar uma ideia final, uma vez que as minhas colegas que me precederam falaram tão apropriadamente, né, e com uma segurança de um trabalho já feito há tantos anos, durante tantos anos. E nesse momento eu queria apenas enfatizar de que no mundo inteiro existe uma busca para a revalorização do nascimento, resgatando os valores humanos que estão sendo perdidos e provocando mudanças na direção de um mundo menos violento, mais amoroso, digno, respeitável e justo. E nesse momento a gente vem fazendo essa campanha mundial, nessa tentativa de nos tornarmos mais humanos e mais amorosos com os nossos filhos, na medida que nós damos o peito às nossas crianças. Isso é importante não só por todos os aspectos aqui levantados pelas doutoras anteriormente, mas eu queria deixar claro que é muito importante para os nossos filhos o ato de dar o peito. Isso estabelece vínculo, estabelece amor. Foram feitas inúmeras pesquisas de acompanhamento de crianças que foram amamentadas em comparação a crianças não amamentadas ao peito, amamentadas com mamadeira, com leite artificial. E é visto claramente que a amamentação leva a uma relação mais íntima, mais amorosa entre mãe e filho. Os bebês amamentados ao peito choram menos, são mais calmos, têm frequência cardíaca e respiratória menor. As mães que amamentam respondem aos seus bebês de forma mais afetuosa às suas solicitações. Ajuda a criança a se desenvolver intelectualmente. Há estudos que mostram que as crianças amamentadas têm um melhor desenvolvimento de coeficiente de inteligência. E as vantagens já foram ditas todas, quase todas aqui. E estando aqui em uma Câmara Municipal, diante de pessoas que têm o poder de decisão e de mudar política de saúde, vamos tentar implementar o que em 91 foi sugerido, que são os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. São 10 passos de atitudes pequenas, mas que promovem e podem promover um sucesso enorme ao ponto de salvar, como a doutora Dolores colocou, 1 bilhão de vidas se aquela criança tiver a possibilidade de ser amamentada na primeira hora de vida. O primeiro passo é ter uma norma escrita. É importante que cada unidade de saúde estabeleça normas escritas para que seja treinado toda a sua equipe no sentido do estímulo à amamentação na primeira hora e o aleitamento materno. Treinar essa equipe para que ela saiba executar todas as normas escritas.
Informar todas as mulheres grávidas, e aí é importante que a gente enfatize que o aleitamento e o estímulo ao aleitamento começa no pré-natal, começa na unidade básica de saúde, nos PSFs, em casa, não só no momento a partir do parto, né? Tem que começar com estímulo nas unidades básicas de saúde, e para isso é preciso que a gente tenha nessas unidades equipes que acreditem que o melhor seja realmente o aleitamento materno. Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira hora. E assim, por que isso é importante, o amamentar na primeira hora? O contato da mãe, do corpo do bebê com o corpo da mãe, faz com que o bebê esteja aquecido, e isso faz com que os bebês, principalmente os de baixo peso, tenham um desenvolvimento melhor. O bebê fica menos estressado, como eu já disse, é exposto, em primeiro lugar, às bactérias da mãe, as quais o leite protege, e no momento que ele tiver o contato com as bactérias da equipe de saúde, né, obviamente, com pessoas que manipulam e que têm uma flora específica, ele já vai estar protegido, porque já foi amamentado. Então, isso tem um diferencial enorme. As mulheres costumam apresentar uma incrível sensação de felicidade quando amamentam seus bebês e que têm um contato logo assim que o bebê nasce. Acima de tudo, o contato com a pele, precocemente, do filho com a mãe, faz com que diminua o número de mortes no primeiro mês de vida. Isso já é um dado de estudo. Então, por que não promover isso na primeira hora? A gente tem que trabalhar nas nossas unidades, como a doutora Dolores colocou aqui no IPERBA, está trabalhando nessa direção. Nós também estamos trabalhando nessa direção na maternidade. Não é fácil, porque o sistema de plantão é um sistema árduo, é um sistema de grande volume. A saúde pública no nosso país caminha no sentido da hospitalização. Então, assim, a gente tem volume de atendimento que a gente não deveria ter em hospital. Nós deveríamos ter portas para a saúde aberta nas unidades básicas de saúde, de forma a diminuir a entrada a nível hospitalar e a gente ter tempo, ter número de RH suficiente para esse atendimento realmente hospitalar e não ambulatorial, para que a gente possa desenvolver essas ações que são importantes em um momento, naquele momento. Devemos também mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a se separar dos seus bebês. Não dar nenhum outro tipo de alimento ao recém-nascido, a não ser o leite materno. Nem suco, nem chá, nem água, não é necessário. Praticar alojamento conjunto, isso todas as maternidades de Salvador que eu conheço já pratica, para que o bebê e a mãe tenham 24 horas de contato, ininterruptos. Incentivar o aleitamento materno para o livre demanda, não dar bicos artificiais, mamadeiras, inclusive hoje é proibido a divulgação, né, de mamadeira, propaganda de leite, de mamadeira, de bicos, porque dar o bico ao bebê tira o estímulo dele à sucção. O peito é mais difícil de sugar. Então, se você treina aquele bebezinho com o bico de mamadeira que o leite sai quase sem esforço nenhum, esse bebê tende a diminuir a sucção e isso vai diminuir a produção do leite materno e acaba dizendo, eu estou produzindo pouco leite, o leite está em pouca quantidade. Estimular, e isso também é muito importante nas nossas unidades de saúde, o estabelecimento de grupos de apoio, ou seja, a paciente tem alta do hospital e naquelas onde a gente perceba que está sendo difícil a amamentação, nós buscarmos essa paciente e colocarmos ela em grupo de apoio na unidade para que ela consiga permanecer amamentando. Às vezes é realmente difícil amamentar, mas precisa de um apoio e o apoio na casa de saúde eu acho que é muito importante também. Então, assim, a minha última dado é de que foi feito um grande estudo em Londres com relação a crianças amamentadas no peito e crianças não amamentadas. E hoje, em um mundo tão violento como o nosso, principalmente no nosso país, de poucas oportunidades, com todos os problemas que nós, com fé em Deus, vamos conseguir superar, a amamentação mostra mais um instrumento
para a diminuição da violência. Foi feito um grande estudo e nesse estudo foi visto que as crianças que são amamentadas, elas são menos violentas e têm uma estrutura emocional capaz de absorver mais o estresse a que são submetidas, como no caso de divórcio, de separação, elas conseguem superar de forma mais fácil, às vezes de 7 a 9 vezes mais rapidamente do que as crianças não amamentadas. Então, por que não amamentar? Principalmente no nosso país, onde impor a uma família o custo de leite artificial pode ser a sentença de morte dessa criança. Bom dia, obrigada. Obrigada, doutora Sandra, por portar esse dado, né, tão importante que é para a nossa sociedade, já que também a doutora Dolores já falava que a sociedade deve ser protetora para isso, né? Quando a senhora diz que diminui, né, a violência, e aí a gente fica à mercê, né, da nossa segurança, a gente fica à mercê do nosso capitão, por conta dessas questões, né, da afetividade, provavelmente pelo vínculo quebrado, né, essa quebra de princípio ali desde a primeira célula e depois do nascimento, enfim, que se perde, portanto, a sociedade percebe isso e se torna muito mais violenta. Muito importante esse dado, como se não bastasse tantos outros benefícios, ainda este. Muito obrigada, doutora Sandra. Eu quero, nesse momento, convidar o capitão para poder fazer uso da tribuna. Vereadora Thieron, que nós tomamos agora como uma das madrinhas do nosso serviço, o serviço de atendimento, locomoção e resgate de vítimas de acidente, é um serviço pioneiro do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia, e ele tem como missão precípua assistir as vítimas de acidente, prestando-lhes o atendimento inicial ainda no próprio local, garantindo-lhes as chances de sobrevida, sobretudo pela manutenção dos sinais vitais e pelo não agravamento do estado atual. Como um processo natural, o Corpo de Bombeiros ele tem participado de todas as fases da vida do cidadão. E isso remonta aos primórdios da humanidade. Talvez nós sejamos uma das poucas instituições que tem a oportunidade de acompanhar o homem desde o seu nascimento, o seu desenvolvimento, a sua maturidade, e também acompanhamos o momento derradeiro, o momento da sua passagem para uma outra dimensão. Eu reconheço aqui o esforço de cada profissional de saúde, né, não apenas em função do dever legal, da ética, do conhecimento profissional, também como grandes beneméritos da humanidade. Vocês fazem um trabalho ímpar. E talvez, né, a gente deva ressaltar aqui também o papel da mulher. Como educador, eu gostaria de lembrar a todos que o ato de amamentar não é apenas um ato, um gesto de amor. É também o primeiro processo de interação social do indivíduo. A primeira leitura que o homem faz do mundo, ele utiliza a sua boca e o faz através do peito da mulher. É o primeiro processo que ele vive. Agora, eu não traria aqui as boas notícias que vocês nos trouxeram. Talvez por essa capacidade da nossa instituição de acompanhar o homem ao longo de todas as suas fases da vida, eu gostaria de dizer que no nosso dia a dia esses braços, essas mãos, auxiliaram muitas crianças na sua chegada a este mundo de desigualdades, de tantos desencontros.
mas também essas mãos e esses braços acolheram, acarinharam crianças desnutridas, desidratadas, excluídas no seu momento derradeiro, porque nós tiramos dela a oportunidade de uma vida digna, de uma vida saudável. E como profissional de defesa civil, durante muitos anos, nós lidamos com determinismo biológico. Nós convivemos no semiárido brasileiro, nas cidades onde os níveis de pobreza eram elevados, com a chamada síndrome do anjinho. As crianças morriam precocemente porque não se alimentavam, não eram hidratadas, não tinham um acompanhamento, a atenção à saúde necessária. E as pessoas encaravam isso com um certo determinismo biológico. Os fortes sobreviverão e os fracos padecerão. Era a síndrome do anjinho. Não, a gente tem que se conformar com tudo isso porque é uma vontade de Deus. Como se Ele não tivesse nos dado a graça da vida, a perspectiva de uma vida melhor. E o Corpo de Bombeiros tem se irmanado no esforço de vocês. O nosso primeiro projeto, e aqui nós temos os profissionais que lidam no dia a dia, é um trabalho que não tem nomes, é um trabalho anônimo, mas é um trabalho heróico, hercúleo. As nossas ações, elas começam com o alvorecer. É uma verdadeira correria para que a gente possa recolher em cada domicílio o leite, para que ele possa chegar ao banco de leite, ele possa passar por todo o processo de certificação e chegue ao nosso destinatário final, que é aquela criança que está ali numa unidade de tratamento intensivo, que vive o seu primeiro momento de conflito nessa relação com o mundo. O nosso trabalho, na verdade, não começa com o banco de leite da Climério. Nós começamos há muito tempo atrás com o banco de leite da cidade de Feira de Santana, seguindo uma tendência de outras unidades do Brasil. Nós temos as unidades pioneiras de Brasília, do Rio de Janeiro. Nós fomos a terceira corporação do Brasil a adotar esta ideia. E havia uma simples razão para começarmos em Feira de Santana. Nós tínhamos ali um dos maiores índices de morte prematura por desnutrição do Nordeste. E uma parceria que deu certo, e hoje a gente vê os primeiros frutos da nossa parceria aqui em Salvador. E já levo comigo o fardo de comunicar ao meu comandante, que agora nós temos também o banco de leite do Iperba. É bem verdade que, apesar de termos o nosso comandante imbuído, envolvido em todo esse processo, como gestor público, ele terá que refletir. Não basta o nosso esforço, o nosso desejo, e que transcendem até o próprio dever legal. Os nossos bombeiros, eles têm ido além daquilo que a lei lhes determina, ou a gente tem, na verdade, aprendido a conviver com a escassez. Gostaríamos de fazer mais, mas nós temos limitações. São as limitações humanas, são as limitações orçamentárias, são as limitações legais. Mas mesmo assim a gente tem encontrado força para superar. E nós não temos participado apenas nas questões relativas ao aleitamento materno. Esse processo tem se expandido. Nós temos hoje no nosso estado centros que são referência nacional na questão da doação de órgãos, E, entretanto, nós temos carecido de doadores. E hoje o Corpo de Bombeiros também se irmana nessa grande campanha, que é movida pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do Estado,
em alguns municípios do nosso estado. A gente gostaria de fazer mais pela comunidade, mas a gente enfrenta a vereadora, né? E o nosso presidente do Rotary, nós encontramos dificuldades. Não há como encontrar soluções efetivas, eficazes, duradouras, quando a gente trata as questões de forma monotemática, quando nós tratamos as questões apenas da perspectiva do interesse político, ou apenas econômico, social ou religioso. Não se faz nada sem sensibilização e mobilização social. É preciso que nós tenhamos a sociedade mobilizada, disposta a modificar. Como professor, eu sempre lembro aos meus alunos que se nada vai bem, é porque nós aceitamos ou nos resignamos com o estado de coisas que aí está. Então, nos falta a vontade de mudar. E quando nós falamos em mudar, muitas vezes até se vislumbra questões orçamentárias. Faz parte da vida capitalista. Quanto custa? E a gente sempre imagina que isso vai demandar muitos recursos, quando muitas vezes isso muda apenas com um gesto, um comportamento. Nós vivemos o dia a dia nosso, o dilema, para a gente conseguir frascos onde a gente possa acondicionar o leite. É uma luta difícil, né? A gente pede ao irmão, à mãe, ao vizinho, ao amigo, um simples ato, um simples gesto, um frasco que a gente joga no lixo e causa muitas vezes um impacto ambiental muito grande. A gente se esquece que aquele material ele pode ser reutilizado e reutilizado numa grande causa. Então é preciso que a gente comece a praticar. Muitas vezes a gente se preocupa, né, com os problemas mundiais e a gente se esquece de olhar para o próprio quintal. Eu gostaria de dizer a todas as senhoras, como dirigentes, como a tia Heron, como vereadora, como representante da municipalidade, da sociedade, que nós estaremos sempre ao lado do cidadão. Basta que ele queira ter o bombeiro ao seu lado. Então, eu ratifico aqui, fortaleço os nossos laços que nos unem. Eu espero que a gente possa mudar uma realidade. Não precisa de muito dinheiro, não precisa de novas leis, basta apenas ter vontade. É um gesto mais simples do que se imagina. Quando nós concebemos o projeto, Amigo do Peito, ele tinha uma dimensão muito maior. Não se resumiria apenas à coleta do leite. Seria a oportunidade de nós investirmos na prevenção, por exemplo, dos acidentes domésticos. O leite seria o nosso grande mote, mas ali a gente teria uma oportunidade de fiscalizar as habitações, muitas vezes construídas de forma rústica, sem observar princípios arquitetônicos, construturais, e que representavam um risco de acidente direto para os infantes. Ali seria uma oportunidade, né, de nós identificarmos riscos potenciais que colocavam aquele núcleo familiar, né, em situação de vulnerabilidade. Iniciamos o primeiro passo, demos o primeiro passo, é bem verdade, mas aí nós temos um potencial muito grande para agregar serviços em torno da própria coleta do banco de leite. A gente espera que isso aconteça, né? O Brasil ainda, as crianças morrem prematuramente, né, pela falta de informação. E os estudos demonstram que quanto menor é o nível de informação, também é menor a nossa percepção de risco. É difícil entender como as crianças ainda morrem envenenadas, simplesmente porque nos períodos de maior atribulação do lar, a gente se descuida do infante e ele tem, com fome, tem acesso àquela garrafa de refrigerante, né, onde a gente acondicionou um produto tóxico.
Então a ideia, além da coleta, era a gente levar a informação, trabalhar os riscos. E aí eu conto também com a colaboração de vocês para que isso se torne uma realidade. O nosso serviço, o Salvar, ele completa 10 anos, né? Foi o primeiro serviço do Estado, e a gente espera continuar tendo a oportunidade de assistir, de acompanhar o cidadão, não só nos seus momentos de festa, mas, sobretudo, naqueles momentos de infortúnio, quando a esperança parece que lhes é roubada. Obrigado e um bom dia. Obrigada, capitão. Eu só quero apenas dizer que não seja um fardo levar essa tão grandiosa notícia de mais um banco de leite em Salvador. Lamentar, é verdade, né? A falta de solidariedade, mas é discutindo isso aqui, que as pessoas às vezes perguntam, mas para que uma sessão especial? Mais uma vez, está na Câmara Municipal, ouvindo o quê, falando o quê? Eu tenho certeza que cada moça, que cada rapaz que está aqui, que cada um que estão aqui, sairá com a consciência diferente, na verdade, da qual entramos. E para tipificar isso que eu chamo de doação, eu quero, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo doutor Ivanilton Santos, juiz de direito e presidente do Rotary Club, e o primeiro patrocinador do Banco de Leite da nossa cidade. Obrigada, doutor Ivanilton. Excelentíssima senhora vereadora Heron Vasconcelos, conhecida em toda a Bahia como Tia Heron, exemplo magnífico de mulher e de mãe. Tia Heron está relacionada, para meu orgulho e satisfação, como uma das minhas amigas. Anda em meu coração com os pés descalços, para não machucar seus pés. É uma satisfação estar aqui, nesta Casa do Povo, a convite de Tia Heron. Ela sabe que quando ela me convida, eu recebo tal manifestação como verdadeira determinação. Quando a gente convida, faculta ao convidado comparecer ou não. Mas Tia Heron, quando me convida, ela está determinando, porque ela sabe que o meu prazer é servi-la toda vez que sou convocado. Doutora Dolores, ilustre diretora de hospital, na pessoa de Vossa Senhoria, saúdo as demais integrantes desta mesa. Meu caro capitão do Corpo de Bombeiros, uma instituição integrada à Polícia Militar, que tem, sem dúvida, como patrono, como todos sabem, Tiradentes. É uma alegria ver um representante desta corporação aqui nesta hora, porque me lembrou os tempos de ginásio. Fiz meu ginásio no Colégio da Polícia Militar, e ao ouvir as palavras deste ilustre representante daquela corporação, pude perceber que nós temos uma polícia voltada, sobretudo, aos interesses populares. A polícia militar, como a polícia de modo geral, não é órgão de repressão, como à primeira vista se pensa. Muito ao contrário, é órgão de segurança. Toda vez que a gente vê um policial por perto, dá uma satisfação enorme, desfigurando uma lição superada no passado. E eu me recordo, meu querido capitão,
quando uma das aventuras aí de um desses filmes, a mãe olhava para a criança e dizia: não faça isso porque eu chamo o policial. Passava a imagem de que policial é um instrumento de repressão, quando na verdade não é isto. É, na verdade, um instrumento de segurança, de paz, de tranquilidade. Ao ouvir as palavras deste ilustre militar, fiquei comovido, porque efetivamente a Polícia Militar tem em seus quadros pessoas que só nos dão orgulho e satisfação. Senhoras e senhores, mães que aqui estão, futura mamãe que ali está sentada, nós tivemos aqui, na verdade, lições de amor. Falar de aleitamento materno é falar de amor. E me veio à mente que antes da necessidade do aleitamento, o parto. Está na hora? Ela fez assim um gesto assim. Não é ela que está grávida? Está na hora? O Salvar está aqui, fique tranquila. Está aqui com o pessoal aqui habilitado para tanto. Para quando chegar a hora, eles estão sempre prontos. E me veio à mente uma sustentação que tenho desde os tempos de juventude. Parto não dói. Parto dói? Porque a professora que me antecedeu aqui nesta tribuna, uma das doutoras, mencionou que há no meio da população aquela recomendação que atemoriza a hora do parto. Mas eu sei que eu jamais parirei. Mas eu posso, porque quando eu fiz esta afirmação certa feita, alguém disse: o senhor está falando assim porque não vai parir. Mas parto não dói. Não dói não. Parto é uma coisa maravilhosa, que não é possível que nós associemos o parto à dor. Eu sou homem que acredito em Deus, como tenho certeza que todos acreditam. E essa coisa maravilhosa que é o parir, Deus colocaria dor? Não colocaria. Ouvir não dói. Falar não dói. Andar não dói. Não é? Beijar, efetivamente, não dói. Tudo que a natureza, que é essa coisa que nós chamamos de fenomenal, que é criação de Deus, tudo que é feito na engrenagem da natureza, não dói. Por que parto ia doer? Então, parto não dói. Dói quando há uma desproporção entre a criança e o corpo da mãe. Há de doer. Porque se eu for engolir um caroço de manga, vai doer. Dá uma desproporção muito grande. Mas depois do parto, o aleitamento, que coisa maravilhosa. E aí eu entendo e admito com todo fervor, com toda a convicção, de que a obra-prima de Deus, Deus fez o mundo, criou o homem, foi passear, certamente, e voltou. Encontrou o homem entristecido. Não estava completa a obra dele. Faltava alguma coisa. Aí então, a inspiração que o cantor popular, recentemente, está aí nas emissoras de rádio, nas FM, nas AMs, por aí afora, salvo engano da minha parte, um pagodezinho que diz: quando Deus lhe fez, ele estava namorando. Ele estava namorando quando fez essa obra maravilhosa que se chama A Mulher. Não há nada mais grandioso, mais extraordinário do que a mulher, obra-prima de Deus. Tão extraordinária que ele depois nada fez. Se deu, meu querido capitão, por satisfeito.
Há alguma coisa que Deus tenha feito depois da mulher? Não. Tudo é transformação. O que ocorre por aí, transformação. Ao que um filósofo disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque quando ele fez a mulher, se afastou, deixou que o livre-arbítrio conduzisse os seres humanos. Por isso eu digo com convicção, nada depois de que ele criou a mulher, ele fez. Ele se deu por satisfeito. Existe, quando foi narrado por aqui, pelas ilustres doutoras, foi mostrado ali na tela a beleza do aleitamento. Que coisa maravilhosa, que nesta hora nos falta adjetivos para qualificar esse gesto de amor. E foi por isso que Jesus Cristo, essa figura maravilhosa, ao longo da história, foi o primeiro na história conhecida a valorizar esse ser extraordinário que vivia subjugado pela ignorância dos homens, a mulher. Lembram do episódio que atiraram a pedra? E ele se posicionou a favor da mulher. Não estava ele ali no momento a favor do pecado. Ele estava a favor da mulher, este ser humano maravilhoso. E foi a mulher que ele, depois de ressuscitado, apareceu pela primeira vez. Ele sabia o que estava fazendo, valorizando essa criatura maravilhosa que se chama mulher, Jesus Cristo. E foi uma delas que enxugou seu rosto naquele momento de tanto sacrifício, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade. E o cantor popular, mais recentemente, valorizando de maneira muito simples, mas muito profunda, ele valorizava a mulher. Mulher, mulher, na escola, do bairro em que você foi tirada, na escola, digo melhor, na escola em que você estudou, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Lá na extremidade do mundo, nós podemos encontrar o homem, mas a mulher está no firmamento. Saudamos um homem, mas a mulher nós colocamos no altar. Esta figura maravilhosa, que nos transmite vida, segurança, amor sobretudo, porque nós, seres humanos, carecemos mais do que qualquer outro ser vivo deste sentimento maravilhoso que se chama amor. Por ele, Cristo fez a revolução maior que a história registra. Não atirou uma pedra em qualquer pessoa. Mesmo traído, mesmo negado por alguns, ele falava sempre no amor. E nesta hora em que nós estamos aqui, ressaltando esse gesto maravilhoso do aleitamento, estamos, sem sombra de dúvida, obedecendo os ensinamentos do Redentor, falando de amor. Não creio que haja, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, um outro sentimento que possa superar este, que na verdade, querida vereadora Thieron, membros da mesa, senhoras e senhores, é a verdadeira característica do ser humano. Nós todos nos ufanamos, nos orgulhamos como vemos palavras inteligentes como aqui foram colocadas, decorrente da inteligência dessas mulheres maravilhosas e deste cidadão representante da PM, um exemplar policial. Nós ouvimos palavras decorrentes da inteligência de cada um, e nos orgulhamos.
A inteligência é a característica do ser humano. Somente sobre a face da terra o ser humano pensa. Penso, disse um filósofo, logo existo. Esta seria a característica nossa, a característica do ser humano, a capacidade de pensar, a distingui-lo de qualquer outro ser vivo. Mas eu, não obstante essas coisas maravilhosas produzidas pela inteligência do homem, lhes digo que com tranquilidade, que esta não é a nossa característica efetivamente. O que nos distingue dos demais seres vivos é exatamente aquilo que produz o aleitamento materno, essa coisa maravilhosa, essa intimidade entre um ser e um outro, que é feito guarnecido por este sentimento, por esta característica. A característica nossa, que nos distingue dos demais seres vivos, se chama amor. Somente o ser humano ama, e quando se reproduz, não atende uma determinação biológica, um instinto de conservação. Na verdade, atende esse apelo maior, que se chama amor, que permitiu a Jesus Cristo dizer aos seus algozes: Pai, perdoem, eles não sabem o que fazem. Naquela hora era a exclamação total do amor. E é isso efetivamente que separa o ser humano dos demais seres vivos. Nós carecemos do amor. Foi mencionado aqui que um bezerrinho, logo após o nascimento, sai e anda. Mas o ser humano, não. A gente precisa daquele amor que é transmitido pelo aleitamento. É preciso do amor que é transmitido pelo pai, que deve acompanhar a todo momento e a todo instante. Ainda ontem, uma emissora de televisão fez uma reportagem em que um pai estava acompanhando o parto. Por isso, eu também costumo dizer, em ocasiões como esta, a mulher tem que estar grávida e o parceiro tem que estar grávido. Os dois amando a um só tempo, a um só instante, o produto daquele momento extraordinário do encontro de duas pessoas. Cada ser humano, cada um de nós que vem ao mundo, há de ser entendido como a materialização do amor dos que o antecederam. Amar é a nossa finalidade. Amar deve ser o nosso objetivo. Nós não concebemos a vida sem este sentimento maravilhoso que fez Cristo. Não canso de repeti-lo. E eu acho que vocês também não cansam de ouvir esta repetição. Que fez Cristo revolucionar o mundo. Martin Luther King, nos Estados Unidos também, derrubando o preconceito racial. Gandhi, na Índia, falava também deste sentimento. E contra os seus dominadores, não puxou uma vez sequer uma arma. Aí estão exemplos extraordinários de que este sentimento supera barreiras, vence dificuldades, ultrapassa obstáculos. Estava eu ali sentado, prestando atenção às palavras maravilhosas dessas mulheres e desse cidadão, mencionando isto por resumo. O que nós estamos aqui fazendo, o que nós estamos aqui praticando, as coisas a que nós estamos nos referindo, todas elas têm por base
esta coisa maravilhosa, que é o que nós podemos proclamar. Feliz aquele que pode dizer, sem se preocupar com o retorno, eu te amo. O retorno pode vir, pode não vir, mas o importante é a capacidade de amar. Senti isto no coração, porque o raciocínio, que nós todos nos ufanamos dele, produz coisas maravilhosas, mas também produz as guerras mundiais, mas também produz a exploração do homem sobre o homem, mas também produz, infelizmente, preconceitos. O amor não. O amor só constrói. O amor não. O amor só produz coisas boas, alimenta e aleita. O aleitamento é um ato de amor. É uma demonstração inequívoca do amor. Querida vereadora Heron Vasconcelos, que me tem dado a oportunidade ao me convidar para participar, porque ela sabe, eu sou um soldado, não, exército que ela tem levantado, exército do amor. Em 1905, nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, certamente por inspiração divina, não há outra justificativa, por inspiração divina, um cidadão de nome Paul Harris chamou 3 amigos, empresários bem-sucedidos, cada qual em sua profissão, e vendo a dificuldade de seus semelhantes, disse: nós precisamos criar um organismo para, ao lado das instituições governamentais, dar a nossa parcela de contribuição contra as dificuldades, contra a fome, contra a miséria. E aí eles começaram a se reunir, cada semana na casa de um. Daí o nome Rotary, nos Estados Unidos. E isto em 1905, mais de 100 anos depois, esta organização ainda está por aí pelo mundo, espalhando uma forma extraordinária da prática do amor. Servir ao próximo. E aí surge o entendimento que veio desse encontro de pessoas. Qual seria a finalidade nossa sobre a face da terra? Qual o objetivo das vidas de cada um? Aqui nesta reunião, aqueles que me antecederam nesta tribuna demonstraram, e vocês perceberam, qual o objetivo da vida de cada um. E que o Rotary tem como lema, como bandeira, como objetivo, como propósito. Qual o objetivo da vida de cada um de nós? O Rotary responde, eu lhes trago aqui agora o que vocês já têm respondido em cada um de seus corações. O objetivo da vida de cada um de nós é servir ao próximo. Está à disposição do próximo. E o Rotary tem como lema: quem não vive para servir, não serve para viver. Ao que um líder espírita muito famoso nesta terra, Divaldo Franco, muito ouvido, muito inteligentemente, disse: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. A vereadora Heron é um exemplo de pessoa que, pela sua humildade, pelo seu desejo de dar finalidade e utilidade à sua vida, é uma pessoa que já aprendeu a viver, serve à população, está aqui de alguma forma, sem dúvida nenhuma, demonstrando e colocando à disposição da população o seu mandato, servindo ao povo, colocando-se à disposição daqueles que a elegeram, a sua capacidade, a sua inteligência e, sobretudo, o seu amor. O Rotary, para atingir a finalidade que inspirou o seu Criador,
o advogado norte-americano Paul Harris, alguns anos atrás, se engajou na luta da maternidade Climério de Oliveira e deu sua parcela de colaboração, não entendendo como uma solução para o problema, mas entendendo como aquele pássaro diante do fogo na floresta buscou fazer a sua parte. É isto que se quer de cada um de nós. Façamos a nossa parte. Voltemos com tranquilidade ao nosso lar. Deitemos nossa cabeça em nosso travesseiro com a consciência tranquila de que contribuímos para diminuir o sofrimento do vizinho, para diminuir o sofrimento do conterrâneo. O Rotary, querida vereadora Heron, se importa, se preocupa, não quer e não tem essa pretensão de ser a solução dos problemas, seria um absurdo. O Rotary quer se engajar, está ao lado de todos aqueles que querem dar sua contribuição para que nós possamos, em breve, ter um país mais digno, mais justo, capaz de proporcionar aos seus habitantes uma melhor vida, sem preconceito, sem distinções de raça e, sobretudo, através da prática do amor. Nesta hora, querida diretora do IPERBA, o Rotary, através de mim, eu digo com tranquilidade porque sei do pensamento de meus companheiros de clube, quero estar também ao lado desta instituição, para dar a sua parcela de contribuição, para estar suando tanto quanto a senhora soa, para lhes dizer que toda vez que a senhora derramar umas lágrimas de seus olhos, o Rotary estará derramando junto contigo. Toda vez que a senhora sorrir, o Rotary também estará feliz pelo seu motivo do sorriso. Queremos estar ao lado, porque estamos percebendo o seu propósito de tornar cada vez mais a sua vida a serviço da coletividade. Esse é o objetivo do nosso clube. Pode contar conosco, pode contar com o Rotary, especificamente o quadro a que eu pertenço, o Rotary Clube Salvador Santo Antônio. Visite-nos para que nós possamos aprofundar a nossa amizade. Que o Rotary tem isso também, queridos companheiras e queridos companheiros. O Rotary gosta de fazer de um desconhecido um companheiro, de um companheiro um amigo e de um amigo um verdadeiro irmão. Tenho certeza que, levando como está armazenado na minha mente e no meu coração as palavras que aqui ouvi, o Rotary Clube já a considera amigo daquele clube e com ansiedade espera a sua visita. Queridas companheiras, queridos companheiros, por fim, lhes digo que foi uma felicidade para mim estar aqui neste momento, aplaudindo as mães que aleitam seus filhos, porque esta é uma missão divina, maravilhosa. E digo aqui, vivam 1000 vezes, vivam as mulheres, porque elas que nos fazem homens. Deus seja louvado por isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Ivanilton Silva Santos, perdão. Vossa Excelência sabe do nosso orgulho. O orgulho é nosso, o prazer é sempre nosso, especialmente em ver um homem falar com tanta precisão de causas específicas ligadas à mulher, mesmo quando Vossa Excelência já dizia, não posso parir. É uma pena, porque é um ato nobre e específico da mulher. Eu quero, nesse momento, agradecer aos presentes aqui na mesa, e especialmente a equipe que trabalha no programa do Bombeiro Amigo do Peito, que está completando 10 anos, e quem sabe voltaremos a essa casa para estar promovendo uma sessão especial em comemoração aos 10 anos, porque 10 anos são 10 anos. Eu imagino os fatos, as histórias que terão aqui para contar.
E assim por bem, se o capitão achar, nós estamos à disposição para promover, então, essa confraternização aqui na Câmara Municipal de Salvador. Eu registro a presença da vereadora Vânia Galvão, que se fez presente, mas precisou se retirar, do doutor Augusto, representando o vereador Teocena, líder de oposição dessa casa. Quero agradecer a todos os presentes, agradecer à TV Câmara, à Rádio Câmara, os servidores e demais presença do grupo da Catedral. A doutora já está aqui me apontando os status para que possamos, então, tomarmos a iniciativa em relação ao projeto de lei. Obrigada, doutora Dolores. E dizer a todos que a nossa sessão está encerrada. Muito obrigada. Perto do Pai, todo medo se vai. Encontro paz dentro do coração. Perto do Pai, sou criança outra vez.